Boa tarde, gente. Esse vídeo é especialmente para os meus alunos dos sextos anos. Eu espero que vocês estejam bem, seguros e saudáveis com as suas famílias e espero que a gente possa nos encontrar em breve. Bom, eu estou fazendo esse vídeo para comentar sobre o capítulo 4 do livro que eu pedi para vocês iniciarem a leitura, que fala sobre os primeiros habitantes da América, certo? Esse capítulo ele vai falar sobre a pré-história, como foi a pré-história no continente americano. E ele começa falando, mostrando as teorias para a chegada dos humanos aqui no nosso continente. Porque, de acordo com a ciência, os seres humanos surgiram no continente africano, sendo o mais antigo ser humano encontrado até hoje, a Lucy, ficou conhecida como Lucy, que viveu aproximadamente 3,2 milhões de anos lá no continente africano. Ela não era uma humana como nós, ela era uma Australopithecus, certo? E através da ossada da Lucy, que foi encontrada lá no continente africano, e de outros fósseis bem antigos e vestígios bem antigos da existência humana, os cientistas chegam à conclusão de que a África é o continente, o berço da humanidade, digamos assim, e que os seres humanos eles foram se deslocando pelo mundo no decorrer de muitas gerações posteriores. E quais são as teorias que explicam a chegada dos seres humanos aqui? São basicamente duas hipóteses ou teorias. Uma, isso está na página 68, certo? A primeira, eu vou tentar aproximar dos meus slides aqui, ó. A primeira, hipótese 1, mostra a travessia pelo Estreito de Bering, que ligava a Rússia, na Sibéria, ao Alasca, nos Estados Unidos, certo? A hipótese 2 é que eles chegaram à América navegando pelo Oceano Pacífico, navegando ilha por ilha no Oceano Pacífico em pequenas embarcações e chegando até a costa americana. E a terceira possibilidade é uma junção das duas teorias, de que humanos fizeram essas duas travessias em diferentes momentos. Nesse mapa, a gente pode ver a teoria do Estreito de Bering e também a teoria da travessia pelo Oceano Pacífico. Ambas estão representadas aqui. Vocês têm na página 68 esse mapa, certo? Aqui em cima, com as flechinhas azuis, a gente mostra a travessia pelo Estreito de Bering. Acredita-se que nesse período, no período da história em que isso aconteceu, o nível de água do mar estava muito baixo e como a região é muito fria, se formou uma ponte de gelo e terra e os humanos conseguiram atravessar por essa ponte e depois se espalharam pelo continente africano ao longo de muitos anos e muitas gerações diversas. Essa daqui, com as flechinhas vermelhas, é a teoria que exemplifica então a travessia pelo Oceano Pacífico. Mas a mais aceita é a junção dessas duas teorias, beleza? Aí, gente, os arqueólogos brasileiros, tem 2 arqueólogos brasileiros que fizeram importantíssimas descobertas, inclusive que questionam um pouco, né, trazem novos questionamentos a essas hipóteses que a gente acabou de mencionar. O primeiro deles é o Walter Neves. O Walter Neves ele encontrou o fóssil do ser humano mais antigo das Américas, que fica no Brasil. Foi encontrado numa região de Minas Gerais e cujo povo que habitou, né, e que fez parte esse fóssil era chamado de povo de Lagoa Santa. E essa descoberta, que era uma mulher também, certo? Ficou sendo chamada de Luzia, em homenagem a Lucy, né? Abrasileiraram assim o nome. E a Luzia, ela viveu aproximadamente 11.500 anos, beleza? E ela é mais antiga das Américas, né? Pela teoria mais aceita, que é a do Estreito de Bering, os fósseis mais antigos da América deveriam estar lá na América do Norte, e não aqui na América do Sul, no Brasil, certo? Então, isso trouxe alguns questionamentos a essa teoria e a evidência de que provavelmente as duas teorias, né, a segunda hipótese da travessia pelo Oceano Pacífico também esteja correta. Uma outra importantíssima estudiosa, não é brasileira, é francesa, Niede Guidon, mas
estuda a arqueologia no Brasil e trouxe importantíssimas contribuições. A contribuição dela foi encontrar vestígios da existência humana que datam de 50 mil anos, certo? Ela encontrou pedaços de carvão e lascas de pedra que foram feitos pela ação humana, né? Durante muito tempo se questionou o trabalho dela, mas depois de muitas verificações chegaram à conclusão de que foram humanos que lascaram a pedra que ela encontrou e fizeram a fogueira que resultou no carvão que ela encontrou. E isso foi feito há cerca de 50 mil anos atrás. Então, a existência de vida humana aqui na América do Sul, ela encontrou isso no Piauí, certo? No parque que é chamado Parque Nacional Serra da Capivara, que é um patrimônio histórico mundial, assim, patrimônio cultural da humanidade. E ela encontrou esses vestígios, então isso mostra que a presença humana aqui na América é muito mais antiga que isso. Talvez a gente não encontre fósseis, ossos, né, e ossadas, porque a gente não teve condições adequadas para que esses vestígios fossem preservados, mas a gente tem outros vestígios, sim, que indicam que a existência humana aqui é muito mais antiga. Na página 72 vai falar ali sobre os habitantes das terras americanas, né, no período pré-histórico. Vai mostrar ali também que a nossa vegetação, o nosso clima, era tudo muito diferente, né? A gente tinha uma vegetação rasteira, deixa eu não falar besteira aqui, ó. Clima seco e frio com invernos rigorosos e vegetação rasteira em toda a América, certo? Não tinha as florestas densas, né, tropicais que a gente tem hoje. Então, tudo isso foi mudando, né, ao longo de muito tempo e levou muitos dos animais que existiam aqui à extinção. Alguns desses animais, esses mamíferos gigantes, eram a preguiça gigante, o tigre dente de sabre, o famoso, né, todo mundo gosta bastante, o mastodonte, o macrauquênia, entre outros animais. Vocês podem pesquisar isso, animais pré-históricos da América, que é bem interessante, vai aparecer bastante coisa interessante na internet. Inclusive dinossauros até, né? Mas aí antes da existência humana, certo? Os primeiros povos que habitavam o Brasil eram caçadores e coletores, incluindo aí o povo de Lagoa Santa, que era o povo da Luzia, certo? Foram descobertos na década de 70 também, ali em Minas Gerais. A gente tinha o povo de Umbu, que foram encontrados objetos, artefatos muito interessantes desse povo, que eram as boleadeiras e arco e flecha, certo? E os povos sambaquianos, que eles habitavam o litoral, basicamente de todo o Brasil, mas principalmente do Sudeste e do Sul. Inclusive aqui em Joinville a gente tem um número muito grande de sambaquis, a gente tem um museu do sambaqui, que é uma referência internacional, e a gente tem muito estudo nessa área aqui. Inclusive, nós vamos, se retornarmos à aula em breve, a gente vai ter contato com os artefatos dos sambaquis aqui da nossa região, beleza? Então, os sambaquis, eles são montes de concha, né? É esse o significado do nome, que foi dado pelos indígenas Tupi, que habitaram essa região dos sambaquis depois que os povos sambaquianos, que eram os povos pré-históricos, deixaram essa região. E os sambaquis eram formados por conchas, tudo indica que, propositalmente, eles depositavam ali as conchas, eles comiam mariscos, berbigões, ostras, depositavam as conchas todas num lugar só até formar um monte bem alto. Tudo indica que eles habitavam esse monte. Eles enterravam ali seus mortos, porque são encontradas várias ossadas de humanos enterrados ali, geralmente em posição fetal. E também faziam ali a sua moradia e tudo mais, né? Então tinha muitos significados esse monte de conchas, esses sambaquis. Por isso que a gente tem que cuidar muito com os sambaquis que a gente tem aqui em Joinville, perto das nossas casas, né? E tem que dar bastante valor para isso, que são um vestígio da nossa pré-história. Bom, a agricultura e a cerâmica também se desenvolveram aqui no Brasil, primeiramente na região da Amazônia, com os povos que eram chamados de povos ceramistas e agricultores e ceramistas.
há aproximadamente 7.000 anos, beleza? Então, tá mostrando aqui no livro cerâmicas lindas, costumes, tradições que são mantidas muitas delas ainda hoje pelos povos indígenas da nossa região, beleza? Que mantém muitas dessas tradições e vivem um estilo de vida parecido em muitos aspectos com esses primeiros povos agricultores e ceramistas, beleza? Então, é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima!